Tudo bem. Boa noite, queridos irmãos. Cá estamos nós nesta casa de oração que nos acolhe há muitos anos, onde trilhamos juntos o aprendizado com Jesus. E é uma alegria sempre podermos falar aos nossos corações, fazendo aquilo que o Cristo nos ensina nas suas explicações, no legado que nos deixou. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação e evolução. Nicodemos era mestre em Israel e veio à noite falar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que veio da parte de Deus para nos instruir como a um doutor. E Jesus, você vê, ele não pergunta, ele já afirma a Jesus que sabia que ele tinha vindo da parte de Deus para nos instruir. E Jesus vai logo lhe dizendo: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todas as vezes, só para a gente frisar, que Jesus usava essa frase, na verdade, ele estava dizendo de uma lei divina. Aquilo era uma lei natural. Então, todas as falas dele que traz essa introdução, porque ele fala de uma lei natural. E esta resposta de Jesus dada a Nicodemos vai permitir avaliações da maior transcendência para a movimentação da vida espiritual do ser. A afirmativa de Jesus vem oferecer possibilidades de uma tomada clara de consciência do percurso que o espírito imortal precisa fazer. E aí nós vamos refletir. A reencarnação, sim, é uma lei divina, e a partir desta colocação de Jesus, nós vamos então observar a trajetória que o espírito terá que fazer para chegar ao progresso, para poder evoluir. E aí nós podemos nos reportar às orientações que temos, que lá no início, quando a Terra acalmou aquelas loucuras do turbilhão do fogo, e aí então vieram os espíritos crísticos, o próprio Cristo, e depositou as mônadas iniciais para começar a jornada no reino mineral, no reino vegetal e depois no reino animal. Até que um dia, aqueles animais escolhidos, não sabemos quem, são trazidos no plano espiritual e num determinado lugar que não conhecemos ainda, que não nos é dado saber, aquela criatura ganha a consciência e a razão e entra no reino hominal. A partir daí, então, o espírito que surge na Terra, simples e ignorante, terá que fazer toda essa jornada transcendente para poder fazer todo esse processo de evolução a que estamos destinados. Sim, estamos destinados da simplicidade, da ignorância à plenitude, como já sabemos pelas nossas orientações da obra espírita. Vai esclarecer Jesus, nessa explicação, que sem nascer de novo, sem reencarnar, sem voltarmos ao corpo de carne, não nos será possível nem mesmo identificarmos a existência de Deus. E muito menos poderíamos compreender a presença dele em nós, pois não tínhamos conhecimento. E não, ainda, quantos de nós não compreendemos a dimensão de sermos filhos de Deus, da existência de Deus em nós, e estamos há quanto
muitos milênios nesse processo de reencarnação. Ele nos ensinou ainda, através dessa máxima, dessa orientação a Nicodemos, que nas recapitulações reencarnatórias, o indivíduo deverá empenhar-se buscando a sua felicidade. Não é essa a proposta para o espírito imortal? Caminhar até a plenitude, onde será feliz, onde construirá o reino de Deus que Jesus nos propôs? Então, mas nós temos confundido essa felicidade. Temos achado que essa felicidade é a busca nas coisas materiais, nas sensações que a matéria nos dá, nos valores, de modo geral, material, que a vida material vem nos oferecendo. Parece até que encurtamos a nossa visão, a ponto de enxergarmos somente este período reencarnatório da nossa caminhada na Terra, quando que precisamos, como espírito imortal, expandir os nossos sentidos, para que possamos, então, compreender a grandeza dessa jornada do espírito. E aí nós trouxemos aqui para lembrarmos o que é a reencarnação. É esse curso repetido de lições necessárias para que possamos nos desenvolver. Ainda, e a esfera da crosta é a escola que foi nos preparada para que pudéssemos fazer essas trajetórias entre o plano espiritual e na crosta. E ao amor. E o que é o amor, se não aquilo que age por intermédio das atividades intercessórias, preparando inúmeras, milhares de almas que voltam à escola da carne para fazerem essa jornada. Quem são essas? Quem pratica essas atividades intercessórias, senão os espíritos que organizam as reencarnações? A própria misericórdia divina promove todo esse trabalho, porque nós não teríamos condições sozinhos de reencarnarmos. Poderíamos reencarnar, porque é uma lei natural, a lei de atração, mas imagina como seríamos destituídos até de beleza física. Olha só como vocês são bonitos, né? Seríamos destituídos até de membros, porque nós temos muitas marcas do passado, muitos débitos. Então, precisamos sim da ajuda desses anjos, desses espíritos construtores que preparam nossas reencarnações. E aí, veremos então 2 tipos de reencarnação para que possamos nos colocar melhor. Existe então, primeiro, que eu vou trazer para nós, a reencarnação programada, né? Que não se deve pensar que é algo fixo, porque o espírito é livre, né? É uma condição. É organizada principalmente por espíritos elevados, esse tipo de reencarnação. Eles planejam, elaboram, preparam e acompanham todo o processo reencarnatório. Mapeiam e estudam. No plano espiritual, nessas colônias mais elevadas, existem lugares, laboratórios, onde eles desenham, formam de forma tridimensional o corpo do espírito reencarnante, preparam toda aquela reencarnação para que toda a formação do corpo perispiritual, o corpo físico, seja conforme as necessidades daquele espírito para a sua reencarnação. E o indivíduo que vai reencarnar, muitas vezes participa. Nessa situação aqui de reencarnação programada, ele sempre participa de alguma forma. Vai depender da sua evolução até onde ele pode participar, até onde ele pode decidir. Mas tem a participação, ele sabe da família que ele vai conviver, ele sabe da profissão, é tudo muito conversado no plano espiritual. E ele recebe cursos, orientações, tratamentos, para que possa, nesta reencarnação, com todo esse processo elaborativo tão meticuloso, vencer esta reencarnação. E assim como nós nos comprometemos
com a nossa programação reencarnatória, muitos chamam até de contrato, e é por aí mesmo, porque estabelecemos lá as metas conforme as nossas necessidades perante as leis divinas para reajuste e também conforme a nossa possibilidade de progresso e evolução. Então, tudo isso, assim como nós nos comprometemos lá com essa programação reencarnatória e voltamos para a Terra conscientes disso, embora o esquecimento, mas aquilo foi tudo preparado, também os espíritos que vão nos tutelar, como anjos de guarda, espíritos familiares da família maior que fica no plano espiritual, vão nos orientar, vão nos acompanhar, vão nos insuflar pensamentos, vão nos intuir o caminho, vão orar por nós, vão cuidar de nós como se fôssemos seus filhos, porque há interesse que todo esse grupo cresça, que a humanidade possa evoluir em amor, em sabedoria. Muito bem, então, podemos afirmar que cada espírito recebe o corpo com todos os seus complexos celulares que necessita para essa reencarnação. O que equivale a dizer que o espírito, ao reencarnar, tem um corpo correspondente às suas necessidades, às provas que vai passar, às dificuldades que terá que enfrentar, as potencialidades que desenvolve, enfim, há toda uma preparação o tempo todo. E durante a fase de coexistência dos princípios genéticos, que é quando o espírito, há o desdobramento das células no útero materno para que se forme o corpo do espírito, com as leis também, as leis espirituais, os instrutores do alto vão interferir profundamente nesse processo. É tão interessante, mas sempre de maneira que possamos alcançar os sagrados objetivos da nossa volta à Terra. Mas é interessante observar nessa questão aquele livro Missionários da Luz. Nós vamos ter bastante clareza na famosa reencarnação de Segismundo, onde o benfeitor Alexandre interfere ali na formação, na hora justamente que nós colocamos aqui, onde há o desdobramento da célula na questão da genética, da formação do corpo, e também a interferência dos instrutores espirituais, direcionando muitas vezes as células para esta ou aquela necessidade. São espíritos com uma elevação muito alta que são hábeis para esse tipo de trabalho, né? Mas é importante também lembrar que quanto mais elevado o espírito, isto é, quanto mais ele vivencia as leis divinas, quanto mais traz o Cristo interno, mais ele mesmo decide as suas reencarnações. É lógico que compartilha, mas ele decide. E aí, além dessa reencarnação programada, que é para espíritos assim como nós, medianos, espíritos mais evoluídos, que já conhecem mais das leis divinas, e também temos a reencarnação compulsória. Já nestas reencarnações, o processo reencarnatório ocorre muito mais regido pelas próprias leis da reencarnação, né? Muitas vezes o espírito retido em umbrais, espíritos das sombras, são trazidos para algum posto de socorro no plano espiritual, onde devem sofrer algum tipo de atenção, tratamento. Alguns são colocados na reencarnação sem terem noção de que aquilo é um processo reencarnatório, sem saberem o que se passa, às vezes até sem lucidez, devido ao tamanho equívoco
em sua vida passada, na sua vida nas trevas, enfim, essas são as reencarnações compulsórias. A lei é que rege essa reencarnação. E será principalmente a lei de atração magnética. E como o espírito interfere com o seu sentimento na formação do corpo, muitas vezes esses espíritos não vão dar conta de formar um corpo perfeito, porque são muito endividados. E daí nós vamos ver as expiações, falta de órgão, anencefalia, às vezes até abortos espontâneos, totalmente espontâneos, por causa do choque anímico, para que aquele corpo possa ser formado de alguma forma, numa outra tentativa de reencarnação, com condições melhores. Mas essa é uma reencarnação compulsória. E nós podemos dizer assim, nossa, mas é muito triste. Mas é aquilo que o espírito está colhendo, e de todo jeito é a misericórdia divina para que possa alavancar o seu progresso, para que ele possa sair da condição de réprobo para a condição de um espírito que possa caminhar e trabalhar sua evolução. E aqui nós temos o exemplo de um espírito, no livro Memórias de um Suicida, que eu não me lembro o nome dele, eu acho que é o Belarmino, mas não tenho certeza. Que ele, além de ter sido suicida, foi recolhido num grupo, no plano espiritual, que é uma colônia espiritual criada por Maria, que ela cuida, o grupo que trabalha com ela, sob a coordenação dela, cuida de espíritos suicidas. E esse espírito estava nesse grupo. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu conto o livro e não tem graça, mas ele, além de ter se suicidado, tinha matado a esposa. Então, a culpa dele, depois de ver que Deus existe, que a vida continua, que as leis divinas regem a vida, porque eles fizeram um curso prolongado lá nesse lugar, ele já, ali mesmo, ele já conseguia sentir as mãos dele secando. E a culpa dele não deixou que ele pudesse vir com as mãos. Ele veio sem as duas mãos, ele reencarnou sem as duas mãos. Ia ser uma reencarnação difícil, porque além de ter que passar pelo momento da prova, onde ele foi para o ato do suicídio, ele ainda teria que viver sem as mãos. Então, como vemos, essas reencarnações, elas são mais difíceis, mas sempre regidas pela lei e pela justiça. A reencarnação, de todo jeito, é uma ação de misericórdia divina atuando em nossas vidas. E nós vamos ver um pouco das benesses que ela nos propicia. Com a bênção, por exemplo, a bênção do esquecimento é uma das principais. Se nós sabemos que tivemos dificuldade no passado, basta ver a história da humanidade. E hoje estamos aqui com possibilidades de de reconstruirmos uma vida, de fazermos uma jornada de aprendizado. É graças a essa bênção do esquecimento que nos dá a possibilidade de progredirmos, porque senão ficaríamos atrapalhados, presos nas nossas culpas. Com a compreensão do amor e a justiça de Deus, tá? Todas as dificuldades que eu passar, todas as provas, perda de seres amados, tudo são oportunidades que Deus, que a justiça divina permite. Então, temos que agradecer a justiça divina. Com a continuidade dos laços de família, com a consequente ampliação da parentela espiritual, a certeza de que nossa família não se perde no plano espiritual e que aqui, quanto mais pessoas conseguimos acolher em nossos corações, maior a nossa parentela espiritual, que se dá muito mais pela fraternidade, pela amorosidade da fraternidade do que pela consanguinidade. A renovação da esperança pela certeza da sobrevivência.
eu tenho certeza que a vida continua. Então eu encho meu coração de esperança, confio nas leis divinas, busco viver as leis divinas. O reencontro com almas queridas, seja no círculo familiar como fora dele, é sempre uma injeção de ânimo, de alegria, de energias amorosas que fortalecem a nossa jornada. A universalização da fraternidade com um golpe de morte no egoísmo. É claro que o egoísmo é a chaga que impede a nossa evolução. E a partir da reencarnação, nós compreendemos a necessidade de sermos irmãos uns dos outros, de praticarmos a lei de amor que Jesus nos convida, a amar ao próximo como a si mesmo. O reencontro com os desafetos para o reajuste com a lei. Que maravilha! Podermos reencontrar e destruir no sentido de quebrar esses laços rígidos do desamor e construirmos laços afetivos para evitarmos cair nas sombras, no sofrimento, para evitarmos os processos de obsessões e tudo mais, né? E a oportunidade de renovação em cada jornada, a misericórdia divina para que a gente possa evoluir, crescer. A reencarnação, então, ela nos propicia o progresso na evolução do espírito, pois o ser reencarnante vai dar grandes saltos, desde que se esforce, que tenha vontade, que compreenda que estamos aqui num período de aprendizado na reencarnação, aproveitando esses momentos para o nosso crescimento intelecto e moral, né? Para que cresçamos também verticalmente em direção às leis divinas. O espírito é sempre livre para avançar. Por mais que tenhamos algo programado, as possibilidades de avançar dependem só da nossa vontade. Podemos aprender as artes, as ciências, a música, podemos aprender a desenvolver as virtudes que o Evangelho nos ensina, que as leis divinas nos trazem. Somente através da reencarnação, mais uma benesse, podemos conviver com espíritos que estão em vanguarda, que nos fortalecerão nessa jornada. Espíritos que, se nós pudéssemos vê-lo, estariam irradiando luz. No entanto, com o corpo carnal, iguala-se na sintonia e nós podemos usufruir desses espíritos que podem nos ajudar no processo de evolução. Por isso que Jesus encarnou na Terra, para que pudesse nos tocar, nos sensibilizar, para que nós pudéssemos vê-lo e compreendê-lo, porque de outra forma levaríamos muito mais tempo para chegar a compreender Jesus. Iríamos pela reencarnação compulsória, quem sabe até quando, até os nossos corações compreenderem as leis divinas e voltarem a poder ter sintonia com o alto. Então, a reencarnação é essa oportunidade divina. Retornando aqui à orientação de Jesus a Nicodemos, que diz que não pode ver o reino de Deus, Jesus afirma que somente pela assimilação dos recursos que a reencarnação nos proporciona, poderá a criatura avançar rumo ao progresso. No longo das experiências reencarnatórias, fica ao alcance de cada um de nós desenvolver e trabalhar a própria sensibilidade para compreender as possibilidades de libertação que temos como espírito imortal. Como assim? A capacidade de compreender os ensinamentos de Jesus, a intuição dos benfeitores que nos orientam, dos nossos anjos de guarda, a mediunidade em si que nos orienta no sentido da vida espiritual. É preciso que o espírito imortal, ou as nossas almas, desenvolvam essa sensibilidade, essa percepção para compreender. Eu estou passando por determinada situação difícil. Vamos perguntar a Jesus o que o Senhor quer que eu faça. Vamos buscar o Evangelho e compreender
aquele trecho da nossa reencarnação, o que ela nos propicia, para que ela nos chama a atenção. Aí sim, por isso que Jesus disse que somente através da reencarnação é possível desenvolvermos. E não é verdade? Desenvolvemos nas culturas, nas artes, na fé, na religiosidade, no conhecimento das leis divinas, e assim podemos avançar no nosso progresso. Também há aqueles que, por se acomodarem, por serem mornos ou por se comprazerem no mal, vão ficar na retaguarda, mas não vão evitar o sofrimento da lei de ação e reação. Porque a lei é uma lei, a reencarnação, não há como ninguém escapar. E aí Jesus continua, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A reencarnação, a letra é clara, né? Aquele que não nascer da matéria, do corpo, da genética, e poder criar um corpo para que o espírito volte ao plano terrestre, não entrará no reino de Deus. A reencarnação é uma lei inarredável. Estará presente enquanto necessitarmos recolher o conteúdo indispensável ao nosso aperfeiçoamento em todos os níveis da evolução. Funciona dentro dos parâmetros da lei de justiça, independente da aceitação dos espíritos que dela necessitam. Portanto, não há injustiça nas reencarnações. Passamos por aquilo que necessitamos, estamos onde precisamos, temos as dificuldades e as dores que nos são necessárias. E aí, no livro Estude Viva, Emmanuel traz algumas situações para refletirmos em torno da lei de justiça e da lei de reencarnação. E aí ele diz, se é justo deplorar o atraso moral do planeta ou da humanidade, que ainda sofre privações e necessidades, examinemos a nós mesmos, quando nos declinamos para a ambição desmedida, para o egoísmo. Então verificaremos que a penúria, através da reencarnação, as dificuldades e até a pobreza, é o ensinamento que vai nos corrigir dos excessos. Fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, continua Emmanuel, suplicando alívio e remédio. Se é compreensível lastimar a instância física que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que sem as doenças do corpo físico, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. É a dor empurrando o homem, aquele que ainda se permite os traços da animalidade, da grosseria, da brutalidade, empurrando para que aprenda através da dor. E Emmanuel fala, inclusive, que a dor bem sentida vale mais do que 100 anos de estudo, que é mais uma vez, enquanto criatura reencarnante, devemos nos perguntar, por que desta dor? Onde estou errando? Como posso fazer diferente? Senhor, me oriente. E os benfeitores, eu estaria abrindo um campo para essa sensibilidade que o Cristo nos propõe, e eu perceberia as minhas necessidades. Não sairia reclamando, sofrendo e me vitimizando, mas buscaria o caminho para a libertação da dor. E se eu tiver que resgatar com minha vida pela dor, será também pela justiça divina. Não será porque eu sou vítima ou porque para mim foi errado. De jeito nenhum. Fora melhor ainda enxergássemos crianças infelizes suscitando angústia no lar ou piedade na via pública.
Essa me corta o coração. Se é natural comover-nos diante dos problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que ainda alimentamos, que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, transformando-nos após a morte em espíritos vingativos e obsessores. É necessário aprendermos a amar, porque poderemos ser criancinhas abandonadas à própria sorte numa próxima reencarnação. É claro que isso são para espíritos mais duros, né? Agradeceremos então as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através das reencarnações, muitas vezes entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos que ferimos noutras vidas. Pode ser minha mãe, alguém que eu tenha ferido, porque a justiça, a lei da reencarnação, ela busca corrigir pelo amor, pelo acolhimento. E muitas vezes aquela mãe não dá conta de acolher, porque no íntimo dela ainda não está preparada como deveria, mas foram preparados no plano espiritual para tal prova. Com certeza. Por isso é importante desenvolvermos urgentemente as nossas possibilidades de percepção, a nossa sensibilidade, a nossa amorosidade, para trabalharmos esta vida na Terra. É um momento especial, esta reencarnação. Todas as dificuldades e provas que trazemos são necessárias para esta reencarnação. Então, justamente nesse sentido que queremos dizer a todos vocês, meus irmãos, que graças à nossa doutrina tão esclarecedora como o Espiritismo, podemos conhecer, desvendar esta lei natural da reencarnação, a lei da justiça, do amor e da caridade. E se nós estamos, então, neste momento tão especial, reencarnados, utilizemos estas possibilidades para alavancarmos o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Aprendamos a aprofundar, a conhecer as leis divinas. Vamos trazer, construir esse reino de Deus em nossos corações, como Jesus disse lá no início de sua jornada na terra para o sacerdote, quando ele perguntou o que ele vinha fazer, e ele disse que ele veio construir, ensinar-nos a construir o reino de Deus em nossos corações. E nós ainda não conseguimos edificar esse reino como precisa ser. Mas estamos trabalhando. E isso é maravilhoso. E temos posse de uma doutrina que nos ensina todo o percurso. Sendo assim, meus irmãos, vamos orar? Querido Mestre Jesus, divino amigo, rogamos que o Senhor nos envolva, aquecendo os nossos corações, fortalecendo a nossa esperança, a nossa vontade, para que possamos cada vez mais penetrar nesses conhecimentos tão profundos das leis divinas. Mas não só conhecê-los, Senhor, que possamos no dia a dia viver estas leis, aprender contigo, Senhor, todo este legado, este caminho, para construirmos, edificarmos, quanto possível nesta encarnação, esse reino de amor e paz que o Senhor veio nos ensinar. Tem nos acolhido há quantos e quantos séculos, há milênios, na verdade. E nós ainda aqui estamos engatinhando, Senhor, no aprendizado contigo. Mas sabemos da tua misericórdia imensa e rogamos que o Senhor nos
nos oriente, ilumine nossa jornada, acolha os nossos corações e fortaleça a nossa vontade, porque chegaremos lá imbuídos dessa energia amorosa que desprende para todos nós. Gratidão, querido Mestre, gratidão, Senhor, por esta casa de oração que nos acolhe a todos. Gratidão pelas nossas reencarnações, pelas possibilidades que tem nos oferecido nesta reencarnação, pelos talentos e também pelas dificuldades que nos questionam, que nos impulsionam ao desenvolvimento. Que a tua paz esteja em cada coração. Assim seja. Muito obrigada.